Nada como uma boa colega, né? Olha aqui o que eu peguei. Uma taça. Você tem uma taça aí? Eu tô Sabe com por um quê? copo, um brinde. Para a gente brindar a saúde. Um Isso tem brinde a à ver saúde. com o conceito de saúde. Saúde é tão importante que a gente brinda Um brinde, saúde. saúde. Entendeu? Eu acho que é legal falar isso para os participantes. Com certeza. Damares, você prefere que eu passe os slides por aqui? Ah, se você puder, você que sabe, não sei. Eu Para mim, acho que ontem eu fiz aquela live com a Beth, ela foi passando os slides e eu pedia para ir o próximo, se eu precisasse, ou ela ficar. Isso. pronto, que aí eu Ótimo. passo para você. As pessoas já estão entrando? A Já Raquel. estão entrando. Ah, Já legal. temos uma turminha aqui. Tem a Fernanda, a Jaqueline, a Raquel, a Josiana. Bom dia, meninas. Bom dia, Bom dia, meninas. Ricardo, de novo. Bom Bom, dia. bom dia, bom E a dia. Ana Bom dia, Paula. bom Bom dia. dia. Ricardo, acho que o pessoal da DRE ficou de fazer uma fala inicial. Acho que a gente precisa esperar um pouco mais, Sim. né, para poder começar. Hoje é a Dre. Hoje. Espera só um minutinho. Deixa eu Não, ver aqui só também. para. Eu tenho uma ligação afetiva com a Hoje é Dre a das. Capela do Socorro, Ipiranga e Pirituba. Ah, então eu tenho uma relação afetiva com várias Dres. A do Ipiranga e da Capela do Socorro também tenho muito especial, porque eu trabalhei nas duas. Ah, Legal, Mas eles legal. nem sabem, eu acho, quem está lá agora. Eu mandei e-mail para todos, viu, Lucila? Você tem, por acaso, algum contato com as Dres? Não, né? Eu vou pedir para a Cisele tentar dar uma não, eu não tenho. Eu conversadinha. tenho aqui só de São Miguel, né? Mas não, não, Tá. é, não é o caso hoje. Opa, eu disse que eu ia tentar falar com a Cisele aqui, tá, Lucila? Tá, beleza. O Ricardo não é aquele que participou da reunião, não é o Ricardo é do aviso ou é do. Ricardo é do suporte do Do Avisa. suporte da Visa da Maris. Muito prazer. Que Ele é o bom. nosso suporte. Prazer. E a sua nenê? Tá bem, tá dormindo, graças a Deus. Você sabe que ontem, se você ver a mesa da minha sala, está toda bagunçada. Bagunçada não, tem um monte de papéis, porque eu fiquei fazendo aula online pela primeira vez com a minha neta, que tem 4 anos, no meio de lives, de reuniões, e aí eu fiquei fazendo, a professora deu essa molde em isopor de, como que chama? Você passa a tinta, tem o nome, xilografura, Gravura. mas ela tem umas coisas que ela não gosta, não, porque a professora pediu para desenhar o saci, ela quer desenhar do jeito dela. E aí, quando pediu para desenhar aqui assim, ela não gostou, porque ela demorou para entender o molde, né? Entendeu? Mas essa é uma atividade tão bacana, né? Eu acho. Eu não Primeiro que tem sabia, eu já tinha feito, mas não. Eu já tinha participado de uma, que eu gosto de arte, mas num evento da cidade, eu não sei, mas era um rolinho, né? Não era tipo, não era no isopor. Eu nunca pensei que o isopor desse para fazer, né? Para as crianças, eu já fiz essa atividade com crianças de 2 e 3 anos. É muito legal, porque tem o desafio de desenhar no suporte e depois essa descoberta, né? De pintar com rolinho e de carimbar a sua imagem e vê-la refletida muitas vezes, né? Ela impressa 2 vezes. Bom, vamos ver. Pessoal, desculpem um pouco, vamos ver se o Ricardo consegue falar com a Cisele. Se não, a hora que a gente tiver um ok, a gente pode começar. Eu peguei até um livrinho, ó, a Cisele também gosta muito dele, não sei se você conhece, é uma coleção. Deixa eu te achar, porque eu estou compartilhando a tela. Não, tudo bem, depois eu te mostro. Ah, bacana. Chama Saúde. A Cisele
a Cisele, que me apresentou há muitos anos atrás, eu gosto muito, é Livros do Tatu, e ele é muito legal, ele tem um conceito de saúde aqui muito legal, numa linguagem simples, com imagens, muito legal. Acho que vale a pena compartilhar com a equipe. Bacana. Vale a pena. Eu até pensei, se a gente não previu, mas se deveria ler. Sabe quando a gente faz na formação do Avisalá? A gente sempre fez uma leitura breve. Hoje a gente deixou para o final, né? Então, acho que a gente... Ótimo, ótimo, maravilha, maravilha. A gente está mudando a regra hoje. Maravilha. Meninas, eu falei com a Cisele aqui, como a Vanessa já fez a abertura no grupo da Lica, e é o mesmo grupo, ou melhor, são as mesmas pessoas, a Cisele pediu para continuar. Eu acho que não sei se a Vanessa vai fazer a abertura hoje, não. Perfeito, então, Ricardo. Então, vamos começar. Legal. Damares, quer começar se apresentando e em seguida eu me apresento? Então, eu sou a Damares Gomes Maranhão, a maioria das pessoas me conhece por Damares Maranhão, porque foi assim que o Avisalá me apresentou para a vida aí de São Paulo, da educação. Eu trabalho com a educação infantil desde antes da minha graduação. Eu fui pajem, contratada como pajem na prefeitura em 73, nos 6 que chamava Centros de Educação Infantil também, Centros Infantis chamava, quando era da Secretaria da Assistência Social, quando a Irundina trabalhava conosco, né? Então, fui pajem, mas eu fui uma pajem já contratada para ajudar na saúde da unidade, para ajudar a fazer coisas que não tinha quem fizesse, porque eu tinha alguma experiência já de saúde. E depois disso, fui supervisora dos 6, né? Antes deles, na região do Ipiranga, então eu tenho muito prazer de estar com vocês, depois na Capela do Socorro, e depois eu saí, fui para a Secretaria do Menor, fiz mestrado, fiz doutorado, acompanhei estágio 17 anos num SEI, da região da Capela do Socorro, SEI Grão da Vida, e hoje dou aula no Vera Cruz para professores. Então, eu tenho uma ligação muito grande da saúde e educação. Trabalhei nos 3 documentos do MEC, desde o referencial, passando pelas diretrizes e na base, que ainda não foi publicado meu texto. Então, eu tenho muito prazer de estar com vocês nesse momento, tentando aí ajudar no sentido do termo, bom do termo, né? De construir um conhecimento com vocês sobre saúde e bem-estar na educação infantil. É isso, Lucila. Bom, gente, sejam bem-vindos. Acho que, primeiro, muito obrigado por aceitarem esse desafio, né? Acho que é bom a gente poder pensar e valorizar isso, né? De como a gente pode querer se preparar para tudo que a gente vai ter que ainda viver e que a gente está vivendo. Eu sou a Lucila Almeida, e eu tenho uma história muito interessante com a Avisalá. Minha formação inicial, eu trabalhava num SEI conveniado, e eu era auxiliar administrativo nesse SEI, e a Cisele do Avisalá que me encontrou atrás da máquina de escrever. A máquina de escrever depõe contra a idade, mas é preciso dizer, né? A Cisele, ela brinca até hoje que ela me encontrou atrás da máquina de escrever, e foi justamente, eu tive a sorte de conhecer o Avisalá justamente na época que eu estava ingressando na pedagogia. Então, eu fiz uma formação toda em serviço com o Avisalá, né, numa creche aqui da Zona Leste. Eu sou da Zona Leste, eu trabalhei numa creche chamada Casa da Criança, e depois eu segui um tempo trabalhando nas escolas, em grandes escolas particulares de São Paulo, como Vera Cruz. Né? Atualmente, eu sou professora também do curso de pós-graduação de 0 a 3 do Instituto Singularidades, né? Autora de alguns livros, entre eles o Práticas Comentadas para Brincar, que foi aprovado pelo MEC, e alguns livros infantis. E tenho me aventurado, né, nessa pesquisa sobre a criança, sobre a infância, e especialmente sobre o brincar, né, e a cultura da infância. Sou mãe da rede, né? Eu optei
em ser mãe. Minhas filhas, eu tenho uma filha de 8 anos que está na escola pública e eu tenho uma bebê de 1 ano e 10 que também está no SEI, daqui no SEI direto, por uma questão política, né? Foi uma opção política, porque eu acredito na escola pública. Então, eu sou, além de formadora, eu sou mãe de crianças da rede. Bom, antes da Maris começar, eu só queria dar um recadinho para vocês. Né? No nosso ambiente, o Ricardo colocou um vídeo, um tutorial, para que vocês possam preencher o perfil no ambiente. Tem um tutorial de como vocês inserem foto, tudo bonitinho. Então, queria pedir para que vocês não esqueçam, eu sei que as meninas do curso de gestão já falaram isso, né? Mas que vocês não esqueçam de preencher o perfil. E aí um pedido também, acho que não, hoje não vai ser o caso, mas acho que vale lembrar, da gente poder desligar o microfone, porque isso pode atrapalhar um pouco até a linha de pensamento, enfim. Eu vou desligar o meu, a maioria das vezes, porque já passou o moço do gás, já passou o homem da água, então, para a gente não ter interferência, acho que vale a pena desligar. Damaris, podemos? Podemos. E eu, para começar, peguei uma taça com água e vou brindar para vocês. Saúde. Saúde. Um brinde à saúde. Na realidade, esse brinde é para a gente refletir sobre o que é saúde, né? Saúde é vida, né? É manter a vida, é manter o bem-estar. Então, ele vai estar presente em todos os momentos da vida, até que a nossa vida se acabe, né? E a saúde é que ela acabe, inclusive, de uma forma mais acolhedora, às vezes, num ambiente mais acolhedor e que, infelizmente, nesse momento com o Covid, as pessoas estão, às vezes, sozinhas, né? Apenas com os profissionais de saúde, não totalmente sozinhos. Os profissionais de saúde estão ali ao lado delas, mas essa é uma questão. Então, vamos lá. A ideia, então, a gente chama de cuidado promotor da saúde, entendendo o nome promoção à saúde, eu vou explicar. É um conceito que vem com a OMS, e ele é muito importante no setor saúde. Próximo. Eu preciso... então, a ideia de hoje é refletir sobre o conceito de promoção à saúde, vamos começar por ele, a diferença de promoção à saúde, prevenção de doenças ou agravos. Quando eu falo agravos, eu estou falando acidentes, outras coisas que não é só doença infecciosa ou só doença que a gente rotula de doença, né? Doença cardíaca, mas agravos ou acidentes. E a educação para a saúde. O termo educação para a saúde, em inglês, tem um artigo que saiu recentemente, que eles chamam de alfabetização em saúde. Mas a gente usa aqui no Brasil, desde outros currículos do ensino fundamental, o termo educação para a saúde é diferente de educação em saúde. Educação em saúde, quando formam médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista. Educação para a saúde é essa de que todo pedagogo deve ajudar a construir na população conceitos, conhecimentos, e as crianças constroem isso ao serem cuidadas. De como ela se cuida, como cuida do outro e como cuida do ambiente. E a partir deste conceito, a gente vai apresentar os indicadores de uma creche pré-escola, promotora da saúde, eu vou chamar creche pré-escola, mas é SEI, MEI, promotora da saúde, e elencar as prioridades para implementar a qualidade do cuidado na sua unidade. Esses indicadores de uma creche pré-escola da saúde, ele está num dos documentos do MEC, são 19 indicadores, que foi escrito como orientação curricular para as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Aquele livrinho que tem amarelo pequeno, lá no final você vai ver que está escrito, serão produzidos textos para essas vários assuntos, e o saúde e bem-estar é um deles, e eu escrevi, contratada pelo MEC, então nós vamos falar desses indicadores, que também estão citados de alguma forma, menos, mas estão citados no currículo da cidade. E a gente vai conhecer esses indicadores, vai ajustar os cuidados, considerando o contexto atual, epidemiológico, essa palavra depois a gente vai aprofundar,
que são principalmente os indicadores que estão aí, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, que precisariam de ajuste para a prevenção da doença Covid-19. Lembrando que a doença que chama Covid-19 e o vírus é SARS-CoV-2. Às vezes a gente erra, eu mesmo falo, o vírus Covid-19. Não, a doença chama Covid-19 e o vírus chama SARS-CoV-2. Rever os conhecimentos sobre a transmissibilidade das doenças prevalentes na infância e do SARS-CoV-2 que justifiquem precauções padrões ou básicas. O que é isto? Não tem só o SARS-CoV-2, os outros vírus, bactérias, fungos, parasitos, eles continuam existindo. E nós precisamos conhecer a forma que eles são transmitidos para entender melhor os cuidados que a gente chama de precauções básicas. Por que é precauções padrões ou básicas? Porque eu não preciso saber quem está doente para ter essas precauções. Elaborar as rotinas e documentar os procedimentos operacionais padrão, fazendo aqueles POPs, que às vezes a empresa de limpeza pede, a nutrição pede. POPs é uma descrição de cada atividade. Para a limpeza e desinfecção de brinquedos, superfícies, ambientes e prever rotinas e formação continuada da equipe, tanto dos professores, das atas, do zelador, da equipe de limpeza, da cozinha. Eu acho que terminou esse slide, porque eu estou vendo... Ah, não. E a gente... O programa, então, começa com hoje conceitos de promoção à saúde. Depois, o próximo, a gente vai trabalhar com a avaliação desses indicadores que eu vou falar hoje, numa tarefa que a gente vai deixar para vocês. E vamos aprofundando aí o que sabemos sobre a situação epidemiológica atual e o papel das crianças menores de 5 anos nessa cadeia de transmissão, porque está um pouco... tem muita desinformação. Ontem mesmo eu estive numa live que vocês podem assistir no YouTube com uma médica, professora de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ela, como eu, temos pesquisado bastante e temos chegado à conclusão que as crianças menores de 5 anos têm um papel menor do que se pensava na cadeia de transmissão. E a gente vai ter como tarefa também elaborar os procedimentos básicos de segurança da criança e do trabalhador. Lucila, dá uma enxugadinha, porque ele está muito amplo, não aparece tudo o slide, o final. Não dá para ler o quarto, entendeu? É isso. Elaborar os procedimentos básicos de segurança criança e trabalhador e fazer um plano de formação local. Então, esse é o objetivo. Que vocês, a partir de hoje, vejam os indicadores que eu vou apresentar hoje e que está lá no texto do MEC, disponível tanto online como na plataforma. Se vocês não conheçam, leiam esse texto, é como tarefa, e conheçam, é um documento pedagógico, e que apliquem no SEI e na e-mail de vocês. Quais desses indicadores que vocês acham que precisaria melhorar no SEI de vocês, ou aprimorar? Acho que o próximo... Então, eu vou começar mais como uma aula, mas vocês podem pedir aí para participar algum momento ou fazer questões. É impossível cuidar e educar de crianças menores de 5 anos sem influenciar as práticas sociais relativas à manutenção e recuperação de saúde e bem-estar dos envolvidos no processo, ou seja, daquelas crianças, dos adultos que estiverem ali com ela, os pais, bem como a maneira como as crianças vão desenvolver habilidades e atitudes relativas ao cuidado de si, do outro e do ambiente. Então, o professor, ele é, querendo ou não, um educador para a saúde, mas ele, para isso, para ser um educador para a saúde, é que nem um educador para a literatura. Se o professor não lê, como é que ele vai convencer a criança a ler? Né? Então, é preciso que o professor saia dos conceitos que a gente aprendeu desde a infância, que às vezes estão baseados só no senso comum. Eu nem uso o termo bom senso, porque às vezes não é um bom senso. Saia do senso comum relativas ao cuidado de si e do outro e do ambiente. A gente sempre dá um exemplo do andar descalço. Quantas vezes eu vi na minha infância minha mãe falando: menina, vai para o calçado, você não pega resfriado. Isso é senso comum. A ciência não corrobora. Né?
ou achar que tal coisa faz mal. O Drauzio Varela até tem um texto que a gente indica para vocês, que fala: cuidado, menino, com o vento nas costas. São conceitos que a gente aprendeu de uma época que a ciência já mudou, já reviu, né? Então, houve um tempo em que a doença transmissível nem se sabia que tinha vírus e bactérias, achava que era o mau ar, era o mau cheiro que causava. Então, é impossível. Quando eu estou educando a criança, eu estou passando para ela, pelas minhas atitudes, pelo meu exemplo, pela minha fala, ou pelos cuidados que eu tomo com ela, esses conceitos, essas atitudes, e estou influenciando a formação dela nesse sentido. Então, saúde é uma construção social. E essa construção social vão construir os modos e os estilos de vida. Qual que é a diferença? Estilo de vida é o que eu posso adotar. Eu posso fumar ou não fumar. Eu posso comer muito doce ou não comer muito doce. Eu posso salgar muito a comida ou comer muita fritura. É meu estilo de vida, é minha escolha. Mas a minha escolha, ela é influenciada pelos modos de vida social, pelo exemplo, desde a infância, ou pela organização da sociedade. Se eu estou numa sociedade consumista, que faz muita propaganda de comida, fast food, altamente salgada, com muito doce, é provável que essa população construa modos de vida e estilos de vida que não são promotores da saúde. Então, a gente, por exemplo, se eu sou a favor do desmame precoce e eu introduzo a mamadeira muito cedo, eu ponho a mamadeira muito cedo, eu estou influenciando o estilo de vida das mulheres de não aleitar. Então, é nesse sentido que a gente tem uma responsabilidade social. Claro que os modos de vida dependem do dinheiro. Se eu estou numa classe social onde eu não consigo ter um estilo de vida saudável, às vezes, não que eu não queira, porque eu não posso. E se eu não posso, eu tenho uma tendência de negar. Então, eu nego. Como a gente está vendo aí, às vezes, algumas pessoas não usar máscara ou negar, porque se ela encarar de frente a verdade, ela pode ou entrar em ansiedade, ou ela fala, eu não vou dar conta. Então, às vezes, os modos de vida, se eu tenho que pegar um metrô cheio, se eu não tenho saída, né? Claro que eu posso adotar um estilo de vida no metrô mais protetor. Vamos lá? As crianças menores de 5 anos, principalmente 5 anos e 12 meses, 11 meses, o Paulo Freire já diz, quanto mais cultural é o ser, maior a sua infância e sua dependência de cuidados especiais. Então, uma coisa que eu queria falar, às vezes na educação infantil a gente valoriza muito a autonomia, 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 mas a gente não é nunca autônomo. Quando eu falo nunca, eu sou sempre dependente de alguém que produza o meu alimento, que limpe, às vezes me ajude a limpar a casa, que quando eu envelhecer, pode ser que eu dependa de alguém que cuide de mim. Então, existe uma interdependência. Claro que eu tenho que manter a minha autonomia aos quase 70 anos. Então, eu me cuido para poder, eu faço exercício, eu como melhor para tentar me manter autônoma. Mas a autonomia não é só a coisa que a gente objetiva com cuidado, porque o Vallon e o Paulo Freire vai falar isso, porque quanto mais, por que o ser humano se tornou o que ele é? Porque ele fica agarrado na mãe ou no cuidador muito tempo dependente dela, diferente da tartaruga, que nasce os ovos e ela vai andando e nada para o mar, depende dos outros bichos que logo, os mamíferos geralmente são mais dependentes. E nós somos mamíferos, primatas, né? Então, nós temos um crescimento e desenvolvimento intenso, orgânico, emocional e cognitivo na infância, e temos uma simbiose fisiológica e afetiva, corpo e mente, integrados. E essa identidade nossa, ela se inicia pela percepção de ter um corpo separado do outro no processo de cuidado, né? Cuidados favorecem essa interação constante com o outro, que se torna um espelho no qual a criança se reconhece. Por exemplo, nos jogos de alternância. Então, essas dependências de cuidados pessoais e simultâneos ao desenvolvimento de habilidades para fazê-lo, por exemplo, nessa piada que eu coloquei aí, do menino que chama a mãe para se limpar, né? Mas depois ele quer que a mãe confira, né? Será que eu limpei bem? Isto, na realidade, esta é uma vantagem da espécie, que permite a construção da linguagem, das práticas culturais.
Se a gente fosse desgarrado como a tartaruga, a gente não seria assim. O próximo. E existe um termo que eu vou usar, que são técnicas corporais, porque eu estudei antropologia também, elas querem dizer esses jeitos de ser do humano e de cada cultura, que é confundido como atributo natural. Eu pus uma foto, eu tirei de uma mulher aleitando, para vocês entenderem o que é técnica corporal. É no ambulatório lá da Universidade de Santo Amaro, onde eu dei aula. Esta mãe está amamentando de um jeito, vocês podem ver, que é mais parecido com a forma como aparecem os quadros antigos da Madonna, dos índios tupinambás, que amamentavam o bebê assim, de frente para ele, na vertical, e não na horizontal, como com o advento da mamadeira a gente começou a amamentar. Né? Então, isso é uma técnica corporal, é construído na cultura. Então, antigamente, se vocês forem ver os quadros das Madonas, as mulheres e dos índios tupinambás, eles amamentavam as crianças com elas em pé, assim, no sentido vertical. E depois a gente vai mudando e começa a achar natural amamentar o bebê deitado. Né? Isso é uma técnica corporal, é construído na cultura. Tanto que ela é confundida como uma naturalização, como biológico. É o mesmo jeito de um homem gesticular e uma mulher gesticular. Não é natural, é construído socialmente. O jeito de gesticular, o jeito de falar, o jeito de fazer xixi, né? A gente muda na cultura conforme se constrói, por exemplo, o vaso sanitário, né? Os homens, e de algumas culturas, como da Europa, fazem xixi sentado. No Brasil, a gente acharia estranho, acharia que ele tem algum problema de fazer xixi sentado. Na Alemanha, por exemplo, na Suíça, se faz xixi. Eu tive um suíço na família, sentado os homens. Isso é uma técnica corporal, né? Uma técnica que eu chamo, nesse sentido, é o jeito que a gente vai aprendendo agora com a pandemia a se cumprimentar à distância. Brasileiro, latino, é muito de se agarrar, beijar. Eu sempre conto uma história, quando eu estive na França com a Zilma de Moraes, num congresso, eu fui encontrá-la no museu e eu toquei num senhor da segurança no ombro para pedir uma informação. Ele reagiu como se eu estivesse seduzindo ele. Eu nunca vou esquecer isso, porque lá não se toca como no Brasil se toca. Isso é técnica corporal. Eu vou usar essa expressão. Lucila, dá uma... Damaris, só uma parte. Acho que tem uma coisa, né? Você estava falando de exemplos fora. Eu trabalhei um tempo na escola judaica. Né? Isso, perfeito. As mulheres, por exemplo, não tocam na mão dos homens, né? Principalmente os judeus religiosos. Né? Então, eu me lembro que o rabino até brincava, se eu pudesse te abraçar, eu te abraçava. Porque tem uma coisa religiosa ali, da mulher estar impura, porque ela pode estar menstruada. Então, tem alguns exemplos que estão aí também, aqui muito próximo da gente, né? Não, e mesmo eu, por exemplo, sou de descendente de italiano com nordestino, meu Maranhão do Nordeste, mas minha mãe era traversim. Então, tem todo um gesticular, né? Tem toda uma a linguagem, por exemplo, minha nora é japonesa com nordestino. Então, tem um jeito que ela fala, brincando do meu filho, que me reúne as duas culturas, né? Ou quando a gente fala namastê, o jeito isso que é técnica corporal, mas também os jeitos de andar, de todas, trocar a criança, né? De usar uma fralda, não usar uma fralda, tudo isso é técnica corporal. Tanto que a gente confunde, né? O menino, por exemplo, ele tem um gênero diferente do sexo dele, ele vai se identificando com um gestual mais feminino, porque ele se identifica com o feminino e não com o masculino. Eu fico pensando também nas questões do movimento, né? Um filho de um sambista, o filho de uma pessoa mais retraída também, né? Sim, isso. Colocado, né? Você pode... É que o slide, para mim, ele nunca chega até o fim. Eu não sei se ele terminou ou não. Se ele terminou, vamos em frente. Terminou. Vamos em frente. Deixa eu só andar aqui. Não sei se eu estiver demorando, qualquer coisa, você puxa minhas orelhas. Tá, beleza. Às vezes eu falo muito. Eu só não sei o que está acontecendo, que eu não consigo ir. Só um minuto.
Então, continuando falando, a gente precisa entender isso para, inclusive, entender algumas práticas das famílias. Pode passar quando você quiser, viu, Lucila? Eu só estou aproveitando. Consegui. Então, a gente organiza a educação, as técnicas corporais de desenvolvimento cultural, que eu estava falando. Em uma mesma cultura, os cuidados com as crianças mudam esse processo histórico e social. Então, algumas técnicas empregadas em determinada época, ela pode ser criticadas e modificadas por influência do desenvolvimento cultural. Vou dar um exemplo das mulheres amamentarem em público ou usarem um paninho. Essa é uma técnica corporal que vem mudando. Hoje as mulheres fazem um movimento, olha, meu seio foi feito para aleitar e eu amamento em público aonde eu quiser e como eu quiser, e de repente eu não quero pôr o paninho, né? Então, o movimento feminista vem mudando essas técnicas corporais e reconstruindo, por exemplo, a cultura do aleitamento, que já foi negada há um tempo, né? Então, influencia, por exemplo, quando eu estive numa cidade na Itália, no Centro de Documentação da Infância, a gente viu que as crianças eram enfaixadas até tarde, achando que elas iam ficar mais durinhas, né? E mesmo no meu tempo de criança, minha mãe já ainda enfaixava os bebês, achando que era a faixa que tornava eles a musculatura mais firme. Não era, né? Ou eu tenho uma foto, que depois eu posso mostrar para vocês, onde eu estou na palma da mão da minha mãe, aos 9 meses, sendo equilibrada no ar, porque era uma prática dos escravos, e ela, como descendente de italiano, ajudou a substituir nas fazendas de amparo, e meu avô aprendeu com os escravos, porque para ser forte na cultura africana, eu preciso ter as pernas firmes. Não, tudo bem. Essa foto fui eu que tirei num hotel, que eu estive para fazer algum evento, e me estranhei muito, uma criança grande já, andando, por volta dos 3 anos, você vê que a mãe levou a mamadeira para o hotel, tinha um café da manhã ótimo, mas é uma técnica corporal, usar a mamadeira até mais tarde, né? Esse menino já teria habilidades para comer de outra forma. Isso que eu estou chamando também de perdurar ou não perdurar algumas técnicas, né? Pode passar o próximo. E na educação infantil, a gente ainda tem aí esse cartaz do Tonucci, essa imagem do Tonucci, que teve, é um educador e artista italiano, né? Que ele desenha uma professora trocando um bebê muito rápido, e ela troca rápido, e depois ela olha no relógio e fala 35 segundos, consegui, fui eficiente. E o nenê pensa, será que valeu a pena me sujar? Ele faz uma charge. E o que é massagem? É uma piada, é uma coisa engraçada para evidenciar uma coisa que às vezes pode acontecer, que a gente não valorize os momentos de cuidado ou troque muito rápido, tentando ganhar um tempo, e que a gente perde a oportunidade de interação com a criança, que é fundamental nesse momento. Imaginem vocês, idosos, ou por um tempo sem poder andar, numa situação hospitalar, sendo trocada por alguém desta forma. Eu sempre falo isso porque eu já estive nessa condição. Então, eu estou lembrando, então, as diretrizes, né, que diz que os momentos de troca de fralda, do banho, da escolha do vestido, da atenção aos riscos de adoecimento, mais fácil nessa faixa etária, são momentos em que a criança se apropria por meio de experiências corporais das formas como a cultura organiza essas atividades que imprimem modos de ser. Então, eu estou desperdiçando um momento, fazendo ele muito corrido, em que há interação e que ele é educacional. As escolas particulares, muitas vezes, contratam gente menos qualificado, com menor salário, para fazer essa atividade, considerando ela menor. Isso tem a ver com a história do feminino. Tudo que conhecimento que a mulher construiu, o cuidado foi construído pelas mulheres, esse saber. Ele foi desvalorizado muitos tempos na sociedade. E, às vezes, a gente desvaloriza na educação infantil. Pode ver que todos os profissionais... a gente também deixa de uma maneira muito mecanizada, né, Damares? Fica mecanizada porque eu falo muito rápido, eu não interajo. Ao invés de aproveitar o momento de interação, da criança poder se tocar, porque nesse momento de troca também, que o corpo dela vai estar sem a fralda, né, a gente acaba perdendo para ser mais rápido, para não perder tempo com isso, né? Bom, o próximo.
E as tendências, eu coloquei esse slide para pensar também o contexto sociocultural e econômico do Brasil, né? Nós temos uma população envelhecendo, o declínio das taxas de fertilidade, o aumento da população economicamente ativa, a inserção da mulher no mercado de trabalho, novas conformações familiares, mulheres assumindo ou compartilhando o sustento da família, mais mães e pais adolescentes, avós ainda ativos, trabalhando como eu, mulheres que adiam a gravidez para priorizar, num certo momento, a carreira. Eu teve recentemente uma colega de trabalho que foi mãe a primeira vez aos 50 anos. Sobrevivência de crianças que antes não sobreviviam, a medicina avançou, e nós temos na rede hoje, eu mesma acompanhei casos, crianças com malformações, que usam sonda, ou que foi muito prematuro, mas que antes morria e que agora sobrevive. Por isso que também há mais casos de crianças assim na rede. Grandes centros urbanos como São Paulo, moradias menores, imigrações, diversidades culturais, né? Como nós estamos vendo muito no Brasil, muito povo africano, povo latino vindo, né? E restrição da sociabilidade, brincadeiras nas ruas, entre os vizinhos, como eu cresci em São Miguel, pulando corda, brincando na rua. Não se vê, não se pode, por causa da segurança. Isso leva a educação infantil a ter um papel muito importante, né? Mais ainda. O próximo. E a gente tem que olhar também para as taxas de mortalidade infantil, não só para o Covid, né? Em 2019, a taxa foi de 12,4 óbitos de menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. E a mortalidade, isso chama mortalidade infantil. Mortalidade na infância é as crianças até 5 anos. Foi de 14,4 mil nascidos vivos, maior do que a infantil. Então, são novas morbidades, o termo quer dizer doença, tá? Novas morbidades convivem com as tradicionais, infecções respiratórias antes do Covid, gastrointestinais, parasitoses, conjuntivite, dermatites, alergias, intolerâncias alimentares, doenças metabólicas, obesidade, anemia, acidente de trânsito doméstico e violência. Tem no Brasil, aí vocês estão vendo, isso é de 2010, né? A atual é 12,4 a infantil, 14,4, estamos melhorando com melhoria dos modos de vida, mas ainda temos muito, não é só o Covid, é isso que eu quero dizer, nós temos que estar atento a todos os riscos das crianças. Próximo. Então, eu vou começar a falar dos diretrizes para um professor de educação infantil, mas antes eu vou abrir para a Lucila. Quer falar, Lucila? Não, acho que fiquei pensando um pouco, Damares, né, quando você fala da questão do desenvolvimento social e cultural, né, que eu acho que a gente tem na educação, e eu falo por experiência, porque eu fui professora durante muito tempo, o cuidado ele estava meio que em segundo plano, às vezes nem no segundo plano, né? E a gente foi potencializando o educar como se ele fosse desconectado do cuidar, né? E acho que a pandemia está nos trazendo um momento de repensar o cuidar e educar como algo junto, né? Como, na criança por inteiro, de verdade. Então, acho que é legal a gente poder pensar um pouco isso, até para a gente poder entender, quando você fala da educação para a saúde, como nós, professores, precisamos entender da saúde e entender da saúde da criança observando a criança, né? Como é que nós podemos observar a criança nesse crescimento total, né? Nessa formação social, pessoal, né? Na questão do educar e cuidar, do brincar, do interagir, enfim. Então, Lucila, você está falando isso, mas eu acho perfeito, é isso. Mas até eu queria usar, talvez na terceiro encontro, porque eu já previ os slides do segundo, eu usei uns slides para formar professores, que eu peguei umas imagens e a gente brincou do que eu via e o que ele via. E vocês podem ver que eu pus um óculos aqui em alguns slides. Significa olhar melhor para alguns aspectos. Então, depois a gente vê por que eu pus em alguns e não em outros. Então, na realidade, quando a Lucila está falando isso, para eu enxergar alguma coisa, eu preciso, às vezes, recortar
e eu preciso especializar o meu olhar, porque senão eu não enxergo, né? Ou se eu enxergo, eu não compreendo. Então, isso tem muito a ver com a transdisciplinaridade, que é o mote da Base Curricular Nacional de Educação Infantil, e Fundamental e Médio, que é eu olhar que um objeto complexo, como uma criança, um objeto complexo assim, estou olhando o desenvolvimento e crescimento de uma criança, eu estou ajudando a cuidar e educar. Ele é tão complexo que eu não consigo enxergar só com óculos, só com a minha visão de pedagogo. Às vezes eu preciso de uma formação da visão do fonoaudiólogo, às vezes eu preciso da visão do pediatra, às vezes eu preciso da visão do psicólogo, às vezes eu preciso da visão de um matemático, às vezes... E quando eu faço uma profissão, uma especialização, um conhecimento, eu construo um conhecimento, por mais transdisciplinar que ele seja, ele sempre vai focar um aspecto do conhecimento. Então, eu não posso ser boa enfermeira na educação infantil e, ao mesmo tempo, ser uma excelente enfermeira na UTI pediátrica. Eu teria que trabalhar nos dois e ler os dois, talvez eu não desse conta. Então, tem um conhecimento que é recortado para... Isso é a disciplina, isso é a profissão. E a gente precisa aceitar que o nosso conhecimento profissional, o meu de enfermeira, não foi formado para dar conta de um conhecimento que o pedagogo foi formado. No meu caso, eu, a partir de 87, porque o Jânio me demitiu na greve da prefeitura, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes construtores da educação infantil no país. Rubia Rosenberg, Maria Malta, Elvira de Souza Lima, né? Agora eu trabalho com a Zilma, então eu aprendi muito, por exemplo, com a Elvira, sobre Vallon, que ela estudou né? Se você for ver Vygotsky, ele era um artista, ele era um crítico de arte, na Psicologia da Arte ele escreve isso, que ele vai estudar medicina para poder entender o desenvolvimento humano e a arte no desenvolvimento humano. E aí ele morre de tuberculose. Na realidade, o Vallon, ele era um médico que foi estudar e virou um pedagogo da França. É isso que eu estou dizendo. A gente precisa do olhar para eu poder enxergar o que está realmente integrado. Eu preciso estudar um pouco as ciências da saúde, que estuda mais o cuidado. Se eu estudar um pouco as ciências da saúde, a minha visão do cuidado fica com a perna meia quebrada. É isso. Eu preciso estudar a mesma coisa, a enfermeira do posto de saúde local precisa aprender com vocês que não se faz campanha de combate ao dengue fazendo móbile de mosquitinho preto. É isso que eu quero dizer. A saúde precisa aprender com a pedagogia, a pedagogia precisa aprender com a saúde, e não existe um conhecimento. O ser humano, a educação infantil é muito complexa para só um olhar de uma categoria dar conta. Eu acho que é isso. Quando eu falo, a gente precisa... Teve um momento que até se pensou se o nome não deveria ser educare. Educare, juntando care do inglês do cuidado com a educação. Né? Na realidade, o cuidado, ainda eu concordo com você, Lucília, eu orientei um TCC recentemente de uma pedagoga, e que ela pode até ser convidada para mostrar para vocês o quanto a gente está falhando, às vezes, no cuidado na educação infantil. Não estou generalizando, mas aonde eu tenho analisado. Falhando feio, às vezes, e a gente precisa melhorar. Acho que quando você fala da educação para a saúde, Damaris, acho que é legal a gente poder pensar que nós, professores, precisamos aprender sobre isso. É isso. Precisa aprender sobre ser educados para a saúde, para que a gente possa cuidar tanto das crianças quanto das famílias, né? Porque a gente está lado a lado. E de nós mesmos, né? Porque se eu fizer errado na frente da criança, eu sou de um tempo de supervisão, que algumas professoras usavam um aventalzinho, lembra de professor que tinha que nem um bolso aqui na frente? Ainda hoje tem que usa. Elas limpavam o nariz da criança, às vezes, pegavam papel higiênico. E colocavam um lenço no bolso. Não, e o lenço sujo ia no meio do rolo de papel higiênico. Elas não tinham noção do quanto elas estavam se contaminando e contaminando tudo ali.
Então, é disso que eu estou falando. A gente precisa se é um conhecimento de um cuidado para um cuidado que é para a criança, para a família e para a gente. E para ela mesma. Acho que a gente eu tenho amigos da rede, né? E uma das grandes preocupações é como é que eu vou manter o distanciamento, como é que eu uso as máscaras e tudo que a gente vai entrar, mas também nesse cuidado de se proteger, porque estamos com medo, né? Então a gente precisa saber nos dar a condição de ter menos medo, né? De lidar melhor com o medo. É que nem me pôr para dirigir um carro sem eu ter aprendido, né? Direito, eu vou ficar com medo, eu vou errar mais. Então, eu preciso tornar as técnicas de proteção incorporadas em mim, pelo conhecimento, pela formação, para que eu reaja de uma forma segura no cuidado, quando precisar. Se uma criança for vomitar, o que eu faço? Entendeu? Então, a primeira diretriz que está no documento do MEC, é um texto que eu escrevi, mas fui contratada e paga pelo MEC para fazê-lo. Ele está online, foi publicado no Congresso de Educação em Minas. Então, o primeiro item do que é uma diretriz para um professor de educação infantil de EMEI, eu sei, promotor da saúde, é compartilhe os cuidados com as famílias, ouça as suas demandas, registre as recomendações relativas à saúde da criança e requer observação ou cuidados especiais durante o período que está sob seus cuidados. E esse registro, eu diria que eu me incomodo um pouco com a agenda, porque a agenda pode ser perdida, extraviada. O ideal é que esse registro fosse feito, como eu acompanho 6 creches, a gente documenta numa ficha especial e isso vai para o histórico da criança, é uma documentação pedagógica e de saúde, né? Então, vamos lá. O segundo item... Maris, só uma parte. Acho que só para abrir para o pessoal, pessoal, eu estou tentando passar os slides e ficar de olho no chat. Se vocês tiverem perguntas, acho que é importante pensar, a Damares está falando, mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem abrir o microfone ou mandar pelo falar chat. Que a gente para. E, assim, é importante pensar que não existe pergunta boba. A pior pergunta é aquela que a gente não faz. Né? Então, ou que queiram me questionar, eu estou à vontade, assim, não, como você fala isso, eu discordo. A gente está aqui também para o debate, no bom sentido, da construção do conhecimento, né? Se alguma coisa está funcionando como, não estou entendendo isso, eu não concordo, então vamos lá debater. Vamos lá, o próximo. Então, esse é o primeiro indicador de uma creche, escola promotora da saúde. Como é que você se relaciona com os familiares, ouve suas demandas, registra as recomendações e que requeram observação ou cuidados especiais. O próximo. Vocês podem ver uma foto aí da rede pública, essa. É uma educadora recebendo um bebê com a sua mãe. E que agora, enquanto a Lucila tenta aí pôr o próximo... Gente, desculpa, tá dando umas travadas, mas agora foi. O próximo é... Isso também é de uma foto, que eu tenho autorização, de uma creche, mamãe, ali, que era na frente do Poupa Tempo. Acompanhe e registre o processo de desenvolvimento infantil e reflita com a coordenadora, em conjunto com os profissionais de saúde do serviço local, se não tiver um, né, sobre as crianças que apresentem alguma dificuldade de aprendizagem ou de interação com as demais crianças ou com adultos, procurando meios de ajudá-los em suas necessidades específicas. Não vou ficar falando aqui, mas eu tenho uns 20 casos para vocês mostrar para vocês como que foi a escola que percebeu, às vezes, uma surdez, um problema, antes do serviço de saúde. Interaja com as crianças, identifique e atenda as necessidades delas de conforto, bem-estar e proteção, de acordo com as potencialidades do desenvolvimento infantil e contexto de cada grupo, sem tolher sua participação, as brincadeiras em outras situações de aprendizagem. Aí tem uma troca de fralda, que é um momento muito importante nesse sentido. A interação não quer dizer, como eu tenho visto, ficar falando para a criança igual papagaio. Eu tenho que interagir. Pode ser que ela queira ficar quieta nesse momento. E você interage ficando quieta, olhando para ela, sentindo, vendo o gesto dela. Né? Tem um texto muito bom da Evese, no livro da Pickler, lá,
Movimento Prickly, que fala disso, a participação da criança no cuidado do seu corpo. Eu uso no curso de pedagogia, a gente pode depois postar. O próximo. Auxilie e ensine as crianças a se cuidarem, organizando um ambiente adequado para cada faixa etária, de forma que a autonomia seja construída sem risco à integridade física e psíquica. E aí tem uma professora, por exemplo, qual seria o risco? As crianças fizeram um bolo, pode ver que elas estão de touca, porque elas já estão aprendendo que ao manusear alimento para um grupo de pessoas, eu devo proteger meu cabelo, para não cair lá dentro do alimento. Eu tenho que lavar a mão. E aí a professora vai pôr o bolo no forno, vai pedir para a cozinheira pôr, e eu preciso avisar a criança que o forno é um lugar quente, e na cozinha da creche para a escola, do SEI, do EMEI, não pode entrar pessoas pelo risco de contaminar outras, né? A gente pode explicar isso de outra forma. Então, não deve se entrar a não ser que tenha um evento especial que a cozinheira já preparou. E tem esse vídeo, não vai dar para passar agora, é um vídeo de um menino lavando a mão numa creche que eu supervisiono, e é muito linda essa cena, tenho passado em alguns eventos, porque ele dá uma aula aí, no lugar da professora, de como lavar a mão e por que lavar a mão, e depois a gente pode passar, dependendo do tempo. Damaris, acho que só uma parte, acho que quando esse indicador, ele também diz para a gente que quando a gente está auxiliando, ensinando as crianças a usar a touca, a cuidar desse risco de contaminação, a gente está dizendo para as crianças como é que eu cuido do outro a preparar um alimento. É isso. A mesma coisa como que eu jogo o resto de alimento do meu prato no lixo. As creches que eu acompanho, que são de empresas, eu tenho fotos de crianças bem pequenas ajudando no começo a fazer com a professora e depois aprendendo com a independência, usando vigotes. Aí, como eu preciso, às vezes, do companheiro mais experiente fazendo comigo para ter o meu desenvolvimento real, né? O próximo. Já coloquei. Acolha as mães dos lactentes e ofereça condições para que elas conciliem aleitamento e trabalho e sigam regras de higiene para ambientes coletivos. É fundamental, isso é uma foto de uma mãe de uma das empresas que eu acompanho a creche, aleitando seu filho no momento de trabalho, lá dentro, aí uma educadora alimentando um bebê e uma criança já tomando água no copo, água, suco no copo. E aí tem um gráfico mostrando nas 5 creches, na época, acho que eram 5, 1, 2, 3, 4, 5 creches, de diferentes municípios perto de São Paulo, como que elas conseguiam aleitar exclusivamente, que é o ideal seria até o 6º mês, e continuado, aí era o aleitamento continuado, né? E às vezes as mães que ganham menos na fábrica, elas aleitam mais tempo do que as que ganham mais. É interessante porque é uma construção cultural que a gente está fazendo de resgatar o aleitamento. Teve um tempo que os educadores contribuíam para o desmame, eles estranhavam, falavam, essa mãe ainda aleita, e a gente precisa parar com isso. Né? Minha neta, por exemplo, nasceu com uma má formação congênita, operou aos 2 anos, é linda, maravilhosa, mas ela aleitou até 3 anos e meio, a minha filha. Com todas as pressões sociais, ela come de tudo, ela está muito bem, não dou chupeta, mamadeira, não sabe o que é isso, ela não toma leite, toda a minha família é alérgica a leite, eu não sabia, só soube depois que meus filhos tiveram problema, mas ela tira de letra, né? Então, vamos lá. Alimente os bebês, atenda às suas necessidades nutricionais, afetivas e de aprendizagem, porque na hora que ele está introduzindo após o 6º mês os primeiros alimentos, a criança não está só se nutrindo, ela está desenvolvendo os paladares diferentes para a sua cultura. Eu não sei se vocês sabem que essa construção do paladar começa na gestação. Conforme a mãe come, o líquido amniótico que banha o bebê, que lhe deglute, né, já vai construindo o paladar para os alimentos que a mãe come, da cultura. Olha que interessante. Os flavors já passam no líquido amniótico e depois continua no leite materno, né? E aí ele vai aprimorar um contato dos primeiros alimentos. Então, eu não estou só nutrindo, essa criança está desenvolvendo do paladar e também habilidades motoras, né, fonoarticulatórias, que é a base do canto, da fala, da respiração, de uso dos alimentos, da boca, né, de
de usar com base nas recomendações para o processo de desmame e nas normas de higiene para ambientes coletivos. Quando eu falo processo de desmame, o desmame não é um momento, é o processo que começa no 6º mês, com a introdução de outros alimentos, e que pode demorar até 2 anos ou mais, dependendo da cultura. Está em processo de mudança cultural no Brasil. O próximo. Vocês viram? Ó, isso também são fotos de São Miguel Paulista que me cederam com autorização para fazer um trabalho para o MEC. Organiza as refeições em ambiente higiênico, seguro, confortável, belo e que possibilite autonomia, socialização e boa nutrição a todos os grupos etários. Quando eu falo seguro ali, higiênico e seguro está relacionado. Seguro desde não se queimar, não cair com um prato na mão, e, ao mesmo tempo, seguro microbiologicamente, né? Ajuda as crianças que recusam alimentos ou que apresentem alguma dificuldade para se alimentar sozinhas. Algumas precisam de ajuda no começo para superar essa fase. E aí tem várias formas de organização da refeição no refeitório, que agora, com a pandemia, a gente vai pedir para modificar, a Elza vai falar disso, por conta de evitar a proximidade que vocês estão vendo, por isso que tem um óculos aqui. Toda vez que tiver um óculos, é porque esses indicadores vão ter que passar por uma pequena mudança enquanto esse vírus estiver em circulação maior. Ele vai estar em circulação sempre, mas em maior intensidade. Próximo. Disponibilize água potável e utensílios limpos e individualizados para que as crianças possam beber água quando desejarem e sejam incentivadas a fazê-lo durante o dia. Então, aquela coisa de senso comum, e que a gente ouve às vezes na rede ainda, tipo, agora não é hora de beber água? Não tem hora para beber água. Todas as horas são horas de beber água. A água é fundamental. Então, as crianças têm que ter acesso à água. Não estou falando de suco, embora tenha uma criança que se servido de suco. Essas canequinhas, eu que tirei a foto em 2006, uma creche que eu supervisiono, e olha que interessante que a professora organizou para evitar. Lembra que eu falei que tem que cuidar de si, do outro e do ambiente? Para cuidar do ambiente, eu devo diminuir os copos descartáveis. E nessa unidade eu usava copo descartável. E ela optou, e a entidade, o serviço, o SEDUC, no caso, comprou canecas e ela nomeou as crianças do lado, e as crianças fizeram garatuja em cima para reconhecer a sua caneca. Isto aqui não é um ato educacional? E não é um ato de cuidado ao mesmo tempo? A criança aprende que ela não pode compartilhar caneca, copo e talheres, que é de uso individual. Ela aprende a reconhecer a sua caneca pela sua própria garatuja. Eu estou usando a escrita para identificar, mesmo que seja uma garatuja. Então, para mim, essa foto ela simboliza total integração entre cuidar e educar. Né? Por que eu tenho que identificar a caneca? Diga, Lucila. Não, desculpa, só voltando um pouco, a Janaína fez um comentário que acho que é pertinente, que no SEI tem o selo Amigos do Peito. Sim, então, maravilha. Estamos começando, né? Muito bom. É uma coisa que valorizam isso, recebem esse selo, né? A questão, inclusive, precisa tomar cuidado, porque eu gostaria de discutir com a Secretaria Municipal de Educação, acho que eu já falei isso para as nutricionistas, com quem eu tive uma live, com todas as nutricionistas e a Matilde, da rede, que havia uma regra na Zona Sul, na Capela, o Seigrão da Vida me disse na época, que havia uma regra que eu só aceitaria o leite materno ordenhado se chegasse totalmente congelado. Isso não é compatível com a realidade, nem com as normas do Ministério da Saúde. O leite não precisa chegar congelado. Precisamos discutir isso. Se a mãe tirou o leite agora de manhã e ela vai levar no recipiente para a escola para dar à tarde, não precisa estar congelado. Então, nós precisamos rever essa norma. Tem algo errado aí nessa comunicação, que é incoerente, inclusive o que se fala na caderneta de saúde da criança, que depois eu quero falar para vocês porque ela vai mudar de nome, já está chegando nas maternidades, a nova caderneta que junta a educação, a saúde e assistência social. Vai chamar a caderneta da criança e vai ser um documento, também participei, de integração dos 3 setores.
né, com dados sobre a criança. E na caderneta está dizendo lá como tirar o leite, como conservar. Então, não bate. Essa história de que eu tenho que chegar o leite congelado está errado. Vamos debater isso, então. Por que que deram essa orientação? E agora, Damares, voltando um pouco, quando você está falando da água, né, você está falando, e agora na hora de beber água. Tem uma coisa que acho que é importante. Hoje, agora de manhã, eu estava aguando minhas plantas e pensando que as plantas, assim como a gente, às vezes no frio bebem mais água do que até mesmo no calor, né? E às vezes a gente acha que só no calor que a gente tem que redobrar a atenção com a água, né? Acho que é legal a gente poder pensar. Isso é fundamental. E se você for pensar nas doenças respiratórias, por exemplo, coriza, resfriado, rinite alérgica, que causa coriza, às vezes, qualquer dessas doenças respiratórias, o grande remédio é água. Né? Se a gente pensar que quanto mais as crianças beberem água, mais elas estão se protegendo e nos protegendo, né? A gente tem que lembrar que a gente é composto, se eu não me engano, se eu não estiver errado agora, faz tempo que eu não leio sobre isso, 75% de água no nosso corpo. Vamos lá? Vamos. Só um minuto, que às vezes dá uma travada aqui. E tem um óculos, porque eu tenho que olhar agora no tempo de Covid como é que eu vou organizar isso, né? Para evitar que se aumente a chance de contaminação. Eu não sei se é o meu computador ou se é o Zoom. Tem horas que eu não demora aí, não é porque eu não entendi, é porque não está indo mesmo. Eu entendi. Então, na realidade, se a gente pensar enquanto ela vai no Covid agora, no retorno, eu não gosto dessa palavra, nesse novo tempo aí que a gente vai retomar as atividades. Bom, vamos lá. Eu vou ter que organizar a rotina contemplando. Isso é para sempre, antes do Covid e depois do Covid. Isso é fundamental. Organizar a rotina contemplando o banho de sol até 2 horas. O que é isso? Se eu não tomar sol na minha pele, sem protetor solar, meia hora por dia, eu vou ficar com déficit de vitamina D. E a vitamina D é essencial para o crescimento, para a fixação de cálcio nos ossos, inclusive na minha idade, né? Para eu não ter osteopenia, osteoporose, quebrar o fêmur daqui a um tempo. Então, é fundamental, até para proteger de doença respiratória, que as crianças tomem sol meia hora por dia. Pode ser num pedaço do braço no inverno, só arregaçar a manga, mas elas precisam do sol, mas elas não podem ficar expostas no sol também em horários que têm mais raios ultravermelhos e menos ultravioleta, que são os raios mais retos do meio-dia, porque o sol também pode causar câncer na pele. Então, pode desidratar. Então, eu tenho que planejar na rotina momentos que as crianças brinquem lá fora. E, sobretudo, dos bebês que dependem dos adultos para transportá-lo até o solário. E aí tem um problema de arquitetura da rede. Eu sempre faço uma crítica a um projeto lindo que foi os Céus, mas que fez a besteira de pôr os adultos, as crianças lá em cima, dependente do elevador. Que agora vai dificultar muito levar as crianças lá fora sem usar o elevador, porque o elevador agora é um risco. Então, na realidade, o Rui Ohtake, eu participei daquele projeto que tem uma foto aqui dessas crianças nesse tapetinho aqui de fralda com a tinta, é uma arquitetura daqueles prédios da Secretaria do Menor, onde eu participei, que foi feito pelo Rui Ohtake, onde todas as salas abrem para fora e no térreo. É assim que funcionam as creches, em San Miniato, que eu visitei, no Canadá, né? Em Nova York, uma das escolas mais sofisticadas que tem lá, a educação infantil sempre fica no chão da escola mesmo, para facilitar. Quanto menor a criança, melhor que esteja no térreo, e não lá em cima, guardada, como se estivesse protegida perto do céu. É um conceito errado. Dificulta para o educador levar o bebê até lá embaixo. Mas eu preciso achar um momento que esses bebês e essas crianças brinquem lá fora. E isso é a medida, está provado por pesquisa científica de Barros desde 2009, que mais reduz doença respiratória. Além de tomar sol, além de ser bom para a mente, para o desenvolvimento psicoafetivo, intelectual.
por exemplo, a visão. A criança está desenvolvendo a visão até 4 anos de idade. Ela não vê como adulto. Como é que ela vai aprender, desenvolver a musculatura da visão dela de distância se ela só fica fechada numa sala 8 horas por dia? Como é que ela olha o céu? A minha neta, quando vem aqui, eu estou no primeiro andar de um prédio, com uma janela bem de vidro, bem visível lá fora, ela fica vendo os passarinhos, o avião que passa lá longe, ela está desenvolvendo a musculatura de olhar à distância. Esse é um dos problemas, por exemplo, das crianças usarem excesso de tela. Elas diminuem o movimento de piscar, elas não trabalham a musculatura da distância. Isso é visão, gente. Por isso que, na natureza, nós estamos desenvolvendo muitas crianças míopes, sem saber. Já tem pesquisas que mostram isso. Porque elas estão usando muito o olhar só de perto e não à distância, né? Então, eu também tenho que brincar lá fora, mas dar acesso às crianças à oferta de água para hidratação e a proteção contra a exposição solar excessiva nos momentos que não deveriam. Vamos lá? Esteja atento ao conforto da criança, ensinando a adequar o vestuário e calçado às brincadeiras, atividades e clima. Isso aí é uma foto que eu tirei numa creche da Avon de Osasco, esse prédio não existe mais, onde os bebês estão engatinhando na grama. Eles estão agasalhados porque era frio. Só que, claro que essa grama, eu preciso que o zelador investigue antes. Tem formigueiro? Tem escorpião? Pelo amor de Deus, escorpião mata uma criança, o escorpião amarelo, pelo veneno dele. Uma picada de escorpião pode matar uma criança. Então, eu preciso ter uma segurança desses locais externos. Mas eu posso pôr os bebês lá fora, sim, devo, mesmo no inverno. E aqui tem uma referência do Barros que eu citei sobre ventilação e brincadeiras externas evitam doenças respiratórias. Tanto Barros, a Vicky e Laurenti e o Nesti falam disso na área médica. Damares, acho que é legal quando você fala de todos os cuidados que a gente precisa ter e às vezes a gente tem uma assimilação deformante que às vezes o cuidado é a desculpa para eu não levar, né? E acho que ter cuidado é só cuidar para que aquilo esteja adequado para as crianças, mas não levar não é o melhor cuidado, né? Não, é claro que eu tenho uma unidade, que eu supervisiono, que está numa região que tem mais escorpião amarelo. Então, nós chamamos o Instituto Butantan, ele nos ajuda a repensar aquela área externa pelo risco e benefício, porque aí o risco é tão grande eu preciso pensar em outras alternativas. Não dá para fazer isso, por exemplo, lá. Então, eu preciso pensar, por exemplo, no meu jardim, eu tenho plantas tóxicas, tem plantas tóxicas que podem também adoecer uma criança. Então, não é, eu posso expor, como muitas escolas particulares têm, o orgulho de ter um pé de jabuticaba? Não, jabuticaba para criança menor de 3 anos, pelo amor de Deus, não pode estar acessível à mão dela, a não ser que o adulto já cortou, como para minha neta, a gente cortou a jabuticaba para ela chupar. Ela não pode comer a jabuticaba sozinha, ela pode morrer, como aconteceu em Sorocaba ano passado. E aconteceu, não de morrer, mas um acidente grave numa escola que a Cisele trabalhava, né? Que a mãe deu a jabuticaba, assim, que estava na árvore na frente. Então, às vezes, o pedagógico, ele fala, que atividade linda, maravilhosa, oportunidade. Sim, mas eu sempre peso risco e benefício. Qual é o benefício? Eu sempre dou um exemplo. Se alguém me perguntar, eu posso levar um bebê desse para a areia? Eu pergunto, prova para mim o benefício pedagógico dele estar na areia. Se tiver um grande benefício pedagógico, eu posso ponderar o risco e tomar os cuidados. Mas, geralmente, bate. Aquilo que é muito importante para o desenvolvimento do bebê não é muito arriscado. É isso que eu quero dizer. Não é tão importante para ele, menor de 3 anos, catar a jabuticaba na árvore e pôr na boca. Ele pode aprender, ele está aprendendo outras coisas primeiro. A gente tem que entender que a criança não está só se desenvolvendo mentalmente, ela está desenvolvendo organicamente. Então, ela tem uma laringe diferente do adulto, ela tem um olhar diferente do adulto, ela tem um osso diferente do adulto. É isso que eu quero dizer. Então, ela não está... o desenvolvimento não é só mental, né?
Acho que é legal isso, porque é legal a gente pensar que, por exemplo, o espaço, as atividades precisam ser pensadas para além do desejo do adulto, mas para as necessidades das crianças, né? As necessidades e as condições das E é crianças. isso que eu estou O dizendo. exemplo da jabuticaba é ótimo, porque eu posso adorar jabuticaba, mas eu preciso pensar nisso na questão da criança, né? E me conta, do ponto de vista pedagógico, qual é o problema de eu adiar por 3, 4 anos, 4, 5 anos, talvez com mais segurança, que essa criança coma a jabuticaba com a minha ajuda. Não vai ter nenhum prejuízo intelectual, motor. Não vai. É isso que eu quero dizer. A mesma coisa da bexiga, gente. Eu tive um acidente numa creche que uma mãe percebeu, que eu supervisionava, que depois da limpeza, as crianças, uma mãe chegou e tinha um bebê quase engasgando, assim, com um objeto na boca, uma coisa na boca, que a educadora, muito sabida, porque estava formada para primeiros socorros, foi lá e conseguiu tirar, parecia um plásticozinho dentro da boca do bebê, transparente. E aí, quando eu fui lá na supervisão, me contaram isso, e eu fui investigar de onde veio aquele plásticozinho. Parecia um plásticozinho assim. Eu vou dizer o que é, vocês vão associar. E aí eu fui conversar com o pessoal da limpeza, porque foi depois da limpeza. E o pessoal da limpeza falou, sempre tem. É que a professora, na hora que ela tira o papel, que ela gruda com durex no chão, as crianças desenharem, ou riscarem, ou fazerem uma massinha, ou uma meleca, ela puxa e ela não tem o cuidado de tirar o durex. Ela puxa. Quando ela puxa, ficava pedacinhos de durex grudado no chão. Quando o pessoal da limpeza vinha, a limpeza soltava o durex do chão e ele fica que nem um plástico na hora que ele perde a cola. Faça uma experiência, corta um durex e lava ele, vai ficar que nem um plástico. Essa criança podia ter engasgado feio, até morrido. Às vezes a gente não presta atenção em certas coisas, os certos riscos, né? Então a gente tem que ponderar. Aquele colar de âmbar que usa, aquilo é um risco enorme. E aí, como que eu vou falar com a família? Eu não tenho que considerar a família? Se a família colocou um colar de âmbar, como é que eu vou negociar com a família se ela pode usar de outra forma aquele colar, porque ele pode sufocar a criança? Então, nós vamos ter isso, em antropologia, chama negociação. Como é que um português teve que negociar com a tribo os seus costumes? Como no Hospital São Paulo, que ainda interna indígenas, porque eles, os melhores médicos e professores de medicina, eles chamam o pajé para fazer um ritual de cura. Porque ele está considerando a cultura do outro, que aquilo é importante para ele sarar, né? O ritual, ele acredita no... Aquilo tem uma eficácia simbólica para o indígena. Aquilo vai atrapalhar dentro do hospital? Não, então eu posso. Agora, se é uma coisa que a mãe põe, um patuá, uma coisa que vai correr um risco, eu vou negociar com ela, olha, dá para dar um ponto aqui, tirar esse alfinete? Eu não tenho que ser contra, eu tenho que negociar a forma mais segura, né? Isso é importante. Vamos lá? Damari, só uma informaçãozinha, são 11h18. Acho que podia parar, né? E a gente continua outro dia, os indicadores? Eu acho que a gente pode continuar um pouco e abrir para o pessoal, para perguntas, comentários. Eu vou ser mais rápido, eu vou falar menos. Vamos lá. A ideia é essa. Eu pensei da gente ser um pouquinho mais rápido e abrir para o pessoal. Pode ser? O 12. Mantenha as salas ventiladas e alterne atividades em espaços internos e externos, evitar confinamento. Isso é fundamental sempre, não é só para o Covid. Próximo. Esteja atento às recomendações de segurança sanitárias e legais relativas ao espaço versus número de crianças, depois eu falo mais. Troque as fraldas, ensine as crianças a usar o vaso sanitário e a fazer higiene pessoal com atitudes acolhedoras, com respeito às peculiaridades do processo de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança, empregando precauções padronizadas para evitar a transmissão de doenças e acidentes. Registre e ofereça a medicação oral e tópica é o que passa na pele, prescrita pelo médico ou os cuidados especiais orientados por profissionais de saúde que não possam ser interrompidos durante o período que a criança permanece na instituição educativa. Tem uma lei que garante. Observe, identifique, informe e procure ajuda nas situações em que reconhece que a criança apresenta alteração
no estado de saúde. Febre, traumas, dor, diarreia, cansaço ao respirar, manchas na pele, mal-estar geral, alterações no crescimento e desenvolvimento, de acordo com as diretrizes da instituição. Já vamos terminar. Informe o gestor para que ele notifique a unidade básica de saúde, de acordo com a legislação específica, a suspeita de crianças ou profissionais da unidade educacional com doenças transmissíveis ou o aumento, mesmo que não seja transmissível, do número de crianças com problemas de saúde. Depois a gente pode falar mais disso. Certifique-se da segurança e higiene dos brinquedos, esteiras, almofadas, lençóis, trocadores, banheiras, objetos e materiais de uso pessoal e coletivo, segundo as normas sanitárias específicas para creches e pré-escolas. E o último, aí a gente encerra, aí tem um exemplo de colar na parede como cada área é limpa, pode ser o próximo. Esse é o último. Assegure que as áreas interna e externa estejam organizadas e seguras para as crianças de todos os grupos, evitando acidentes e disseminação de doenças e ensine o cuidado com o ambiente. E aí eu destaquei formigas, escorpiões e plantatóxicos, que eu já tinha falado no outro. Acho que a gente para aqui e a gente abre para pergunta. Depois você pode deixar no 20, que é a tarefa para o próximo encontro. Tá, beleza. Pode fazer questões. Acho que só no chat apareceu um comentário da Priscila, que é voltando lá no aleitamento, na amamentação. A Priscila Lacerda falou que tem um material específico que orienta as famílias para toda essa questão da amamentação e que ela pode compartilhar depois com a gente. Ótimo, maravilha. Maravilha, perfeito. É legal a gente ter acesso também a esse material. Né? E acho que tem 6 que colocaram, que tem esse selo e que ganharam o prêmio da Nívia. Acho que isso é importantíssimo, a gente poder se contentar com isso, né? Ficar feliz de ter esse selo. Né? Na realidade, é uma reconstrução cultural na nossa cabeça, esse é um exemplo de como que a gente vai sendo feito quase uma lavagem cerebral pelos produtores de leite em pó do passado, que fez uma geração como a minha não ser aleitado, né? E o desmame entrou, a mamadeira entrou como um objeto obrigatório para o bebê. Ele não é, nem a chupeta nem a mamadeira é. Né? Pode ser que tenha bebês que tenham chupeta e mamadeira, mas não é obrigatório para todos. Eu acho que é legal pensar também enquanto a sociedade vai cobrando essas coisas, né? Eu, como mãe de bebê agora, tem isso, né? Mas ainda está mamando, ainda não desfraudou, como se tivesse que seguir a risca, por exemplo, com 1 ano e meio, com 2, a criança tem que estar desfraudada e desrespeitando o tempo de cada criança, né? Se a gente pensar, quando a gente vai falando de questões culturais, eu tive minha filha mais nova no hospital público. E tem uma coisa que é de respeitar o tempo do bebê de nascer. Né? Então, quando a gente vai respeitando também esses tempos, né? e entendendo, por exemplo, essa família, essa mãe, esse processo de construção de vínculo que a gente constitui ao amamentar, a gente vai além de servir possibilitar esse espaço, mas também de permitir que essa mãe tenha esse processo de construção de vínculo com a criança, né? Claro que o vínculo pode ser construído pela mamadeira. Eu tive uma empregada que teve AIDS, ela não podia amamentar. E aí eu orientei todo um jeito dela oferecer o leite, né, que não era o dela. Então, que ela criou vínculo com o filho, ela morreu quando ele tinha 1 ano. Mas o possível em algumas situações. Não estou dizendo, eu não estou falando que a mãe que dá leite na mamadeira não ama e não constrói vínculo, mas o leite materno está provado, tem um trabalho do professor que ganhou o Nobel de Medicina, que chama 1000 dias que valem uma vida. Né? Tem uma pergunta que alguém fez sobre a administração de medicamentos na escola. Eu posso falar mais disso, mas vamos ver primeiro as outras perguntas, depois eu falo mais disso. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone e até comentar um pouco sobre esses indicadores, acho que vale a pena. Ela está aqui, Damares, poderia falar um pouco sobre a administração de medicamentos na escola, qual o procedimento padrão? Eu posso até pôr uma ficha que a gente criou
e aplicou e uso nas unidades que eu acompanho, que eu supervisiono, no outro encontro ela vai estar, a ficha vai estar. Lembra, Lucila, que eu apresento uns dados sobre medicação? Uhum. Então, lá eu prometo que eu vou dar mais detalhes. Tem uma pesquisa que eu fiz na Capela de Socorro, com 40 e poucas creches da região, 6 da região, sobre o uso de medicação e ver como você estava organizado ou não. Infelizmente, nós não conseguimos publicar, mas eu dou acesso total ao relatório que virou um artigo, mostrando para vocês quais são os problemas. Mas está previsto na lei, e inclusive no exterior, que o professor pode e deve estar autorizado pela lei em São Paulo do Pinote, desde que ele siga uma regra, né, e seja preparado para isso, no sentido de não cometer erros. Eu vou fechar aqui a minha caixinha. Damares, acho que tem essa pergunta, por exemplo, dos medicamentos, e a Janaína também tem uma pergunta que ela tá dizendo assim: gostaria de saber em relação ao uso de álcool gel em crianças, se é recomendado. Não é recomendado, porque, embora ontem a médica que estava comigo, acho que a Lucila assistiu e está no YouTube, vocês podem assistir, é que o álcool, vocês têm que lembrar, ele é álcool etílico e que ele dá, embebeda a gente, não é? A gente não bebe. Ele é um produto que mexe com o nosso neurológico e também com a nossa pele, resseca. Então, a criança ela é menor em tamanho corporal que o adulto. Então, uma dose menor é capaz de intoxicá-la. Além dela pode ter lesão de córnea, se ela esfregar no olho. Então, além disso, para o Covid, gente, a gente está exagerando no álcool gel. O álcool gel, até gel para não causar tanto incêndio, explosões, mas o álcool gel ele é secundário à água e sabão, ou seja, sempre que eu puder usar água e sabão e qualquer sabonete líquido, até a doutora ontem falou que é para evitar aqueles sabonetes antibactericidas, porque eles estão criando resistência de determinadas bactérias que depois nós não vamos poder mais ter medicamento que as trate, para tomar cuidado com isso. Então, eu uso muito para lavar a mão, sabonete líquido comum ou o meu detergente de lavar louça, lá, né, no próprio tanque eu tenho. Então, eu só devo usar álcool gel quando eu estou numa situação, ele foi criado muito para profissionais de saúde, por exemplo, eu estou ali atendendo um paciente no pronto-socorro urgente que está quase morrendo. Chega outro, eu não vou ter tempo de ir na pia lavar a mão, eu uso álcool gel enquanto eu me dirijo para o outro. E o álcool gel, para ser efetivo, eu tenho que passar mais tempo na mão, eu estou fazendo os movimentos corretos aqui, do que se eu lavasse com água e sabão. Se eu não fizer isso, se eu não esfregar mais tempo com o álcool gel, eu não vai ser efetivo, hein? Quando você esfrega a mão com água e sabão, você deve esfregar em mínimo 20 segundos. Você não é que você precisa contar. Quando você faz todos os movimentos corretos, que eu já ensinei para a criança de 2, 3 anos e ela repete o movimento pela imitação, né? E eu vou ajudando, eu vou levar esse tempo. Então, o água e sabão é prioritário. Agora, o professor está no parque com as crianças, ali não tem pia muito próxima, e ele pode usar o álcool gel que está ali no bolso dele, uma garrafinha, ou se eu vou lá fora. Então, o álcool gel é um substituto quando não tenho como usar água e sabão. Ele não é para ser usado depois da água e sabão. Então, e o álcool gel sanitizante, aquele que é para passar nas superfícies, não é para ficar espraiando, hein? Se você espraiar, como aparece em alguns protocolos até de Portugal, aquilo está tudo errado, porque você vai fazer as pessoas respirarem o álcool. E sem esfregar não tem ação germicida. Entendeu? Não é fazer como eu já vi um pai fazer com álcool gel, assim, naqueles dispensor, e fazer isso. Gente, não é. Eu tenho que fazer todos os movimentos e ele não é melhor que a água e sabão. Não sei se eu respondi. Então, criança menor de 3 anos, prioritariamente água e sabão. Damares, a Silvana, ela falou que assim, que elas também têm um selo de Amigos do Peito, mas tem muito que se fazer, pois tem algumas instituições, por exemplo, que receberam selo só porque tem um espaço para amamentação, né? E acho que isso ainda é pouco, né? E só ter o espaço para amamentação não garante que as mães estão tendo isso. Alguém perguntou aqui se criança de 4 a 5 anos pode usar álcool gel. Você tem que pesar
Lembra que eu falei da atividade pedagógica? Risco-benefício. Aonde você está, não tem como ter acesso à água e sabão? Ali, perto de você, a criança maior de 4 anos poderia usar, mas eu já vi criança dessa idade com lesão de córnea, porque depois esfregou o olho. E lesão de córnea pode levar à cegueira. A Raquel colocou uma questão extremamente importante, né? Que, por exemplo, a gente tem no nosso modelo uma foto do copo de plástico, né? E a questão do uso do copo de plástico, como podemos pensar nessa questão? Pensar na mudança do copo de plástico para o de vidro. E por que você deveria usar para o de vidro? Eu pergunto, depende da qualidade do plástico. E por que deveria usar de vidro? Eu vi uma situação em Recife que me assustou muito, que era crianças muito pequenas, elas eram iogurte que ia ser servido, tipo, na mesa, assim, pela professora, e elas andavam com o copo de vidro na mão. Entendeu? E aí, ela podia cair a qualquer momento com aquele copo de vidro nela. Então, se você usar copo de vidro, tem que ser na mesa para criança pequena, ela não ficar andando, pulando com o copo de vidro. Né? Segundo, por quê? Eu queria entender a lógica. Se é a lógica que o Avisalá tem falado de preferir pratos... quando eu falo plástico, eu tenho que pensar na qualidade desse plástico. Posso usar copo de vidro? Posso substituir. Mas como você vai identificar? Você tem que pensar como identificar. Essa questão do copo para água, a gente discutiu muito com a equipe que eu faço parte na supervisão das creches da Natura e Avon e com as nutricionistas. Eu acho que ela tem que ser discutida, eu diria para a Elza discutir melhor no encontro dela, porque é uma questão na sala, porque tem que estar acessível. Eu também sou contra por uma madeira para todo mundo tomar água de 0 a 2. Tem criança, como a minha neta, que não vai tomar na mamadeira, ela vai tomar no copo. Não iria, né? Agora ela já tem 4 anos. Ei! Eu peço desculpas que eu estou em home office e a pequena, a minha maior não conseguiu segurar mais um pouco. Desculpa. Não, fique à vontade. Acho que tem mais alguma... Você, de certa forma, respondeu a pergunta também da Jaqueline, que queria saber que você contasse um pouco mais dessa coisa dos pertences de plástico. E eu tenho uma pergunta, também como professora, Damares, que é um dos indicadores que é higienizar os materiais. Um dos indicadores é higienizar os materiais. Né? E acho que vale a pena contar, acho que todos os professores também têm essa pergunta, de como é que a gente lida com isso. Por exemplo, eu vou higienizar o giz de cera, vai ser um estojo para cada criança. Então, Lucila, eu acho que a gente separar, hoje, meu foco não era o Covid, o meu foco era o para sempre na educação infantil, o que deveria ter sido e o que deverá ser para sempre. Então, isso é uma discussão. Outra discussão é o momento epidemiológico que nós estamos vivendo de maior risco de transmissibilidade. Mas eu vou responder. Isso eu iria abordar mais no próximo encontro, retomando os indicadores que eu preciso... Então, ontem, quando eu discuti com uma pessoa de um hospital importante de São Paulo, que não fechou, eu tenho discutido com 3 creches, 3 pessoas, uma coordenadora pedagógica, que não fechou, que está atendendo filhos de trabalhadores de saúde. 6. Então, eu discuti muito com quem está há 5 meses funcionando e não teve caso de Covid, não teve surto. Teve uma mãe, e aí a criança teve suspeita, mas não replicou dentro do Centro de Educação Infantil. Não se contaminou ali, não teve um surto. Entendendo que surto é 2 casos na semana com as mesmas características. Eu não estou falando só de Covid. 2 casos de diarreia na unidade com as mesmas características, que parece que é uma doença transmissível, não porque comeu muito abóbora, sei lá, ela precisa ser avaliada junto com o serviço de saúde, que é um surto, é o início de um surto, preciso monitorar. Antes que ele vire 20 crianças, antes que saia na imprensa, né? Antes que interne criança. Então, vamos pensar no Covid. Agora, nessa unidade, o que elas fizeram? Elas retiraram os brinquedos, como a gente está fazendo nas unidades Natura e Avon, que seguem um pouco a Regia Emília, elas trabalham com muitos objetos de largo alcance, a gente está retirando muitos objetos, está diminuindo brinquedos, e objetos de uso individual, como isso eu já vi, inclusive em creche de Toronto, antes da epidemia. Quando tem surto, tem lá o manualzinho, eu posso mostrar para vocês o folheto. Sempre eu devo retirar esses objetos não laváveis, temporariamente, ou esses objetos que eles chamam de sensitive,
jogos de sensibilidade, né? Sensitive play. Então, a criança poderia ter o seu joguinho, a sua massinha, entendeu? O seu giz. Ela deve ou fazer uma coisa que a doutora ontem falou, você acompanhou, de ter um corte. O que é um corte aí que ela está usando? Se você não misturar suas crianças dentro da escola, nesse primeiro momento, você fizer grupos de crianças que não vão se encontrar com as outras, nem brincar com as outras, elas vão brincar sempre entre si, então aqueles objetos poderiam estar ali entre elas. Não sei se eu fui clara. Mas aí a gente está entrando no detalhe do Covid. A ideia hoje era falar de saúde no geral, antes e para sempre do Covid. Um dos indicadores é essa coisa da higiene dos brinquedos mesmo, né? E a Janaína está dizendo assim, que a higienização dos brinquedos é um problema na rede, pois não é responsabilidade da equipe de limpeza, e como nós, educadoras, poderemos fazer isso se estamos integralmente à disposição das crianças, e na EMEI elas têm 35 crianças. Então, na realidade, eu acho que eu gostaria de falar para o Cristiano, para as pessoas da rede, né? Eu já discuti isso com a Matilde na época, que como assim não é da equipe de limpeza? Porque eu trabalho com 6 creches que são... o serviço de limpeza é terceirizado como a de vocês, mas está no contrato, a gente exige e ela segue nossa cartilha. Como fazer, produto usar, como fazer, né? Então, elas fazem sim e seguem nossos procedimentos. Eu tenho todos os procedimentos. Eu tenho uma ideia muito legal que nós fizemos de um balde grande. Sabe aqueles balde de lixo bem grande? Que tem um pedal e ele está em cima de um suportezinho de metal? A gente adaptou aquilo com uma torneirinha que entra e sai, que eu não preciso jogar. E aquilo serve tanto para desinfecção de mamadeiras, como no lactário, como tem um outro para brinquedos de plástico do grupo 2, até o grupo 2, que a gente chama, que seria o berçário. Então, os brinquedos mais, né? Os brinquedos nossos de largo alcance, que o SEDUC usa muito, como madeiras, papelão, nós vamos ter que pensar como aquele daquele grupo vai ficar, o que a gente chama de quarentena, modo de dizer, não é 40 dias, um período até que passe o risco do vírus. Só que eu tenho que pensar que tem bactérias. Então, se aquele brinquedo e outra coisa, conversando com essas pessoas que não pararam, elas falaram muito de que o importante é o educador estar atento às crianças, sim, e se ela vê que uma criança espirrou sem querer ali, tossiu, e que aquele alimento ficou mais... Porque não é a saliva, não é a baba que transmite a doença, é o respiratório, né? É o ar que passa pela baba, pela saliva. A saliva tem um efeito até protetor, mas tem outros micróbios, né? Então, eu preciso estar atenta e tem horas, sem atropelar a criança, que no final daquela atividade eu retiro aquele brinquedo e dou um jeito nele, dependendo do que aconteceu com ele. Não sei se eu estou clara. Estou sendo clara. Uma coisa é a rotina de limpeza. Vocês, se vocês quiserem, eu passo e vocês podem visitar e conhecer a nossa rotina. Que eu estou escrevendo um manualzinho que está escrito, já estou atualizando. E tem um livro que eu tenho autora de um capítulo que eu posso disponibilizar. A Janaína já disse que quer, tem que disponibilizar. Tá. Mas é isso. Na realidade, o que eu quero dizer é que a gente precisa ter clareza que para o Covid e todas as doenças respiratórias, o principal é o contato respiratório. Os objetos são secundários. A gente está pondo muita energia nos objetos e pouca energia de pensar atividades que eu possa fazer com certo distanciamento ou com o corte de criança. Entendeu? Aí eu dependo do pedagógico, de ajuda de vocês a pensar. Não estou falando de fazer aquela coisa que vai desumanizar, eu não gosto dessa palavra, porque nós somos humanos, mas eu quero dizer assim, não vai ser menos afetivo, não. A minha neta é capaz de fazer isso, ela fala, ela correu no parque em direção a outra criança que ela foi encontrar, e quando a outra mãe pensou que elas iam de máscara, se encontrar, elas pararam e falaram, não pode. Então, as crianças não são idiotas, elas já estão... Agora, é diferente de um bebê. Então, como é que eu posso fazer a sala com o bebê, que os colchonetes, aquele colchonete que o bebê fica lá em cima para rolar, começar a sentar,
engatinhar, como é que eu posso deixar mais distante? Eu vou ter que reduzir, no caso do Covid, eu vou ter que reduzir o número de crianças por sala, dependendo do tamanho da sala. Eu tenho unidade que a sala é enorme. Eu não preciso reduzir nada. Agora, eu tenho unidade que a sala é bem pequena, eu vou ter que reduzir. E como eu reduzo? Eu vou ter que pensar numa seleção aí de quem eu vou atender, como atender. Vou ter que pensar na arquitetura do prédio que eu estou. A área externa. Não tem jeito. Isso eu já falei em várias lives. Eu vou ter que pegar a minha arquitetura, a minha planta e pensar como é que eu posso usar uns espaços que antes eu não usava e agora eu vou usar, como é que eu devo trazer o berçário aqui para baixo ou não. E aí eu queria falar daqueles metros quadrados por criança. Tem um erro no documento do MEC de indicadores de qualidade. Eu tenho apontado isso. Qual é o erro? Pegaram a metragem para criança maior de 4 anos, que seria 3 anos, que seria 1,5 metro quadrado por criança. Eu não estou falando do Covid, estou falando de antes, e para sempre, que está na lei. E trouxeram para o berçário, está errado. Metros quadrados por criança na lei. A Lei 321 de 1988 ainda vale, é a única que vale como lei, que pode, inclusive, interditar a educação infantil. E esta lei, eu participei de um grupo com o MEC, na Anvisa, ela foi revista, sendo revista, mas não foi publicada na época da Rita Coelho, não sei por quê, não por ela, mas por problemas da saúde e da Anvisa. E agora a Anvisa parece que vai publicar um manual. Então, nós temos que rever isso. Se eu estou com bebês menor de 3 anos, em espaços internos, porque o espaço externo não conta aí, 2,5 metros quadrados por criança, fazendo um cálculo, quantos metros quadrados tem a sala? Eu já posso pegar a lei para dizer, não posso atender tudo isso. Né? Porque isso é antes do Covid. Depois do Covid, temporariamente, em termos de crise, nós vamos ter que aumentar ainda mais esse espaço. Né? Então, eu tenho que pensar pedagogicamente, eu estou sentindo falta do pedagógico fazer isso. Estou cobrando a vocês. Eu estou fazendo isso com a Lica, que está atrapalhando aí. Como que eu posso pensar num arranjo da sala que eu não atrapalhe a ação da criança, mas que ela fique mais isolada? Quando eu falo isolada, não é que ela não vai engatinhar em direção ao outro. Não é que eu não vou poder pegar um bebê no colo. Você vai estar de máscara e você vai aprender uma técnica que eu, como enfermeira, aprendeu. Eu vou usar o desenho da minha neta aqui, do Saci Pererê, que ela fez ontem, para mostrar para vocês. Eu vou pegar o bebê no colo e, em vez de eu ficar com a cara dele, assim, ai, que fofinho, não, eu vou dar uma viradinha para frente, assim, pegar ele no colo e acolher, entendeu? Porque eu estou evitando que a respiração dele fique muito próxima da minha e da minha dele. E se eu lavar a mão das crianças, desde a hora que ela chega, e em toda a troca de fralda, os que usam fralda, eu aproveitar para lavar a mão do bebê, não é porque ele se tocou, é porque eu aproveito a oportunidade de estar do lado da torneira. E aí eu torno a falar, não dá para ter trocador que é longe da torneira. Pelo amor de Deus, temos que rever essa arquitetura, está tudo errado. Não dá para trazer a troca dentro da sala, para ficar mais fácil para o professor. Eu vi isso em Toronto, mas tem uma divisória, eu posso mostrar a foto. Tem uma divisória ali que não contamina o outro lado, tem água, tem como trocar, tem como a criança subir no trocador para ele não onerar muito a sua... Então, nós temos que ver, a arquitetura é essencial. Acho que é legal você falar e dizer dessa cobrança do pedagógico, né? E eu tenho pensado o quanto a documentação pedagógica tem nos ajudado, enquanto professores, a poder dialogar com as nossas clarezas de intenção e com as perguntas das crianças. E eu acho que é um momento da gente também se colocar como professor pesquisador, né, para entender essa educação para a saúde, para entender essa educação para os cuidados, né, de observar, porque as crianças também vão trazer coisas outras para as quais a gente não estava preparado, né, porque no contato com as crianças que a gente também vai se dar conta de muitas coisas, e por isso o registro e a documentação vai ser de suma importância. Acho que é legal a gente poder pensar isso e colocar isso como um projeto pedagógico de pesquisa do professor. E a registro pedagógico, ele inclui os cuidados com a saúde, ele inclui
os problemas de saúde das crianças. Aí entra a questão que me perguntaram lá da medicação, né? Por que essa criança está tomando medicação? Por que tem que dar na escola? Ela poderia ser dada em casa? Depende da medicação, depende de uma negociação com o pediatra. Né? Os pediatras já têm uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre... Está publicado, está online. Se vocês procurarem, Sociedade Brasileira de Pediatria, medicação em creches. Acho que está creche mesmo. Porque a saúde ainda não incorporou esses discursos de o que é EMEI, SEI, entendeu? A saúde, setor saúde ainda. Então, preciso negociar, mas tem criança que vai ter que tomar. E aí, como tem criança que tem que ter um cuidado diferenciado. Por exemplo, eu já atendi criança em creche da Natura que usava uma bolsa de colostomia. Por quê? Ela nasceu 100 anos, tem criança que nasce 100 anos, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Então, até ela conseguir fazer a cirurgia, para reconstruir o ânus, ela usa uma bolsa de colostomia. E aí, como que faz para ir para a creche? E a criança foi. Como é que trocava? Como que o educador tem que aprender aí, junto com alguém que o ajude ali, da família, do médico, da criança, para ele fazer esse cuidado? O que muda? Né? E eu tive na Zona Leste uma semana do Jornada Pedagógica, que eu fui perguntada, a primeira sobre uma criança, não, isso foi em Atibaia, uma criança de 4 anos na EMEI, que usava a colostomia para sempre, como lidar, e eu tinha na Zona Leste um TCC, que eu fui banca, de uma criança que usava uma traqueostomia, e aí está tudo errado, a escola chamar a mãe para aspirar, pelo amor de Deus, o professor vai ter que ter uma formação, a equipe, junto com orientado por a equipe que orienta essa criança, e ele não pode chamar a mãe para aspirar, porque essa criança pode perder a traqueostomia e morrer asfixiada. Então, a mesma coisa me perguntaram na jornada pedagógica de uma criança que usava uma colostomia, não era colostomia, ela comia por um buraco direto no estômago, porque ela tinha um problema de... É uma criança que nasce sem esôfago. Então, até crescer e construir o esôfago, ela vai usar um buraco no estômago direto para se alimentar. E essas crianças estão vindo para a educação infantil por quê agora? Porque elas sobrevivem, porque a medicina avançou, porque elas não morrem mais por isso. Elas cresceram e elas precisam da educação infantil. Como a USP já teve uma criança que tinha muita convulsão, porque ela tinha uma síndrome que dá uma convulsão atrás da outra. Então, como que eu lido com isso? Né? Como eu lido com... Não é só a deficiência intelectual, é a deficiência física também. Né, que vai estar na escola. Porque essas crianças também têm direito, né? Claro, claro. Outros, né? Claro. Damares, a Raquel, acho que vamos abrir para esse comentário da Raquel e depois acho que a gente pode passar a tarefa e a gente tem um vídeo. Hoje a gente trocou, a gente geralmente começa com um alimento, mas a gente vai deixar um alimento para vocês, né? Que é um vídeo bacana que a Damares separou. É um alimento que está abrindo as lives do Nordeste, não só esse, mas ele já abriu 2 ou 3 lives do Nordeste de educação infantil. Então, a gente sugeriu, resolveu incluí-lo, depois, no próximo encontro, eu conto sobre a autora, a letra da música, do desenho, né? Mas que foi uma criança prematura que quase morreu, essa autora do livro. Acho que só lembrando de assinar a lista de presença que o Ricardo colocou no chat. E tem a Raquel fez um comentário que é bastante pertinente. Ela falou que os brinquedos eles são organizados em caixas de papelão e que nesse caso vai ter que pensar uma outra forma de organização. Sim. Enquanto você vai comentando isso, eu vou abrindo o slide da tarefa, tá bom? Se você pensar que, por exemplo, no nosso caso, para a higiene dos brinquedos, sempre antes do Covid, a gente tem sabe aqueles parece criado mudo de plástico, assim, com as gavetinhas para... Não sei explicar o nome daquilo. A gente tem um daquele na sala que a professora vai pondo ali os brinquedos sujos ou que fez atividade e um de limpo. E depois a pessoa da limpeza vem, pega aquilo, faz o que tem que fazer e depois devolve, né? E aí precisa saber por que a caixa de papelão você acha que deveria tirar. Porque é essa que vai ser lavada, né? Precisa mesmo, porque senão ela não pode ser lavada. E aonde está o brinquedo sujo ou limpo, o próprio container precisa ser limpo. A atividade para o próximo encontro é o seguinte: eu queria que vocês lessem com a sua equipe toda, de preferência inclui a limpeza, se puder,
O texto sobre as orientações curriculares de saúde e bem-estar das crianças, uma meta, olha esse título, ó, uma meta para educadores, aí eu estou falando todos, professores, faxineira, tudo é educador, familiares e profissionais de saúde. Então, o próprio texto do MEC, esse, assume que é impossível ter saúde e bem-estar sozinho. Não é só o professor, só os educadores, não é só os familiares e nem é só os profissionais de saúde que estão no posto, é os três juntos. Então, eu gostaria que vocês lessem, avaliassem a sua unidade com base nos 19 indicadores que eu apresentei que estão no texto, eleger os prioritários para serem aprimorados nesse momento, na sua unidade. Fazer questões sobre as necessidades formativas da sua equipe. Diante disso, que necessidades formativas a sua equipe precisa ter? Qual é a prioridade nesse momento? Planejar a formação das diferentes categorias para a sua implementação. Não é que é para fazer isso tudo para próximo encontro. Próximo encontro, vocês deveriam, pelo menos, ler o texto, eleger os indicadores, refletir como é que está, dar nota para os seus indicadores. Aqui nisso nós estamos bem, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso de uma reforma, aqui eu preciso de uma adaptação, aqui eu preciso de caixa de plástico, aqui eu preciso de tal formação. E começar a planejar essa formação, né? Eu acho que a gente se encontra quase daqui a um mês só, com esse grupo. O grupo 1 a gente se encontra dia 22 de setembro. Tá. Então, 22 de setembro, que é o meu grupo, né? Aqui o grupo 1. Isso. Isso. 22 de setembro tem quase um mês. Então, é essa tarefa que vocês teriam. Peguem o texto, lê ele inteiro, não lê só os indicadores. Porque lá no texto tem o que é saúde, o que é doença, tem os conceitos, tem os exercícios no final que vocês podem fazer. Ele está no site, né, do nosso... Está no ambiente. Está no ambiente, mas também está online. É só pôr o nome lá que vocês vão achar. Ele tem caído em concurso. Um lembretinho da tarefa depois, né? Tá bom? E agora a gente apresenta para vocês o João, super-herói. Então, a ideia é que vocês já estão em casa, muitos, mas que vocês possam ficar... Esse alimento fique agora para vocês, com tudo que a Damares falou, que a gente discutiu, que fique como um lado para a gente poder se alimentar também. Aqui. E é uma ideia de contação de história, né? Que foi criada por essa autora aí. Como que ela contou a história online? É um método, é uma técnica de fazer online. Pelo Instagram, eu acho. YouTube. Primeiro foi no Instagram, depois no YouTube. Está demorando para abrir, mas está indo. Ah, que bom. Não está aparecendo, viu? Não tá? Não, não tá. Ué, mas eu acho que quando você compartilhou, você não colocou... Quer ver? Para de compartilhar. Peraí, deixa eu dar um pause, peraí. Tá. Peraí, só um minuto. Não tá indo ainda, Ricardo? Não. Só tá o endereço do YouTube, não tá... Peraí, então, deixa eu fazer uma outra coisa. Precisa parar o compartilhamento. E Isso, compartilha, volta aqui no Zoom. Isso, e aí compartilha de novo, marcando tela inteira. E marcando também o quadradinho do áudio junto. Tem um quadradinho embaixo de compartilhar o áudio. Se você quiser, coloca o link aqui no chat que eu compartilho para você. Eu coloco, é mais fácil. Espera só um minutinho que aí é melhor. Gente, eu testei tudo, mas tem coisas que vão... Espera só um minutinho, Ricardo. Nós também estamos aprendendo, né, nesse tempo, a lidar com essas coisas. Eu não posso ajudar, porque... Fica tranquila, já está indo agora. Vou compartilhar para o Ricardo, que é mais fácil. Pode ser no WhatsApp ou no chat, tanto faz.
Prontinho, Ricardo. Foi? Você mandou no WhatsApp, né? Não, mandei no chat, tá? Ah, tá. Compartilhar aqui a minha tela. Ricardo, o ambiente já está liberado para elas? Já está liberado. Só que precisa, já está liberado tudo. Só esse documento que você comentou, a gente precisa, acho, subir lá. Mas Tá, já está beleza. tudo liberadinho, sim. Só um Tá, minuto, joia. pessoal. Não, porque é uma pergunta da Janaína, só para saber, porque o texto vai estar no ambiente direitinho, gente. Ah, tranquilo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Vocês estão vendo, né? Ah, agora vai começar. Ótimo. Era um menino que a todos conhecia, filho de Dona Maria. Ele se chamava João. Ele era um menino diferente e ao mesmo tempo igual a gente, curioso e brincalhão. E quando antes do almoço a mãe pedia: lava a mão, vem com a Maria, põe água e sabão, ele dizia: ai, que bobagem, me deixa, tira da sua cabeça, a mão não tá suja não. Mas veja bem, olha só como é a vida, mudou tudo, transformou o dia a dia, fez da vida dele confusão. Veja que estranho, agora em vez de ir pra escola, joga bola e até brinca lá fora, ele fica dentro do portão. E João foi ficando chateado, com raiva, entediado, dava medo, um comichão. Ai, meu menino, por favor, não fique triste, para tudo sempre existe uma boa solução. E sua mãe uma boa ideia então teria, linha agulha juntaria alguns tecidos de algodão e costurou uma máscara para ele. Um super-herói inteligente se juntaram na missão e fez de conta que o perigo ele via, com sua máscara então defenderia. Viu que não era um bicho papão. E para Pia a batalha se estendia, grande luta então o entretia, guerra feita de água e sabão. E assim cansado o menino se encontrava, a vitória alcançada deu lugar à exaustão. Ele sabia que o herói que existia estava lá dentro e podia morar na imaginação. E logo, logo, te prometo, meu menino, não fique assim aflito, sairemos do portão. Vamos pro parque, passear lá na pracinha, abraçar nossa vizinha, viajar de avião. E hoje em dia, quando está muito irritado, João corre e voa logo pro seu quarto, brinca com a imaginação. Foi dia desses que, mesmo triste com a vida, chamou a mãe e junto com a sua família, ele fez essa canção. Obrigada, Lucila. De nada. Foi o Ricardo. Ricardo, depois você me ensina. Muito obrigada. Se vocês quiserem me enviar também questões por e-mail, pode ser que eu não dê a conta, né? Ou seja, uma salada, ou o Ricardo orienta, isso, a Lucila, como vocês põem as perguntas aí, as questões, aí a gente vai dentro do possível respondendo, né? E estamos juntos.
Ricardo, vou dizer o que a Gisele disse, você é demais. Tô vendo aqui uma sessão confete no chat aqui. Obrigado, obrigado. Essa autora é minha filha, que nasceu prematura, ficou 22 dias na isolete lá, que teve otite de repetição, que, né, ela é professora de educação infantil e fundamental, mas ela é a primeira formação dela artes cênicas pela Unicamp e música. E ela é professora de artes e ela tem trabalhado com Instagram. Essa técnica aí ela aprendeu com alguém de fazer desenho no papelão e depois montar a história no Instagram. Vocês podem aprender, eu acho que é uma coisa interessante. Tá bom? Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui da Josiana, e acho que é legal a gente esclarecer isso. A Josiana falou assim, uma pergunta, a professora e os demais funcionários de limpeza e cozinha também podem participar desse encontro online? Acho que é legal entender, Josi, que esse encontro, na verdade, ele está direcionado, a ideia é que vocês possam ser os multiplicadores de toda essa formação. Porque imagine, por exemplo, se todos os 6... todos os profissionais participassem desta reunião online. Né? A gente não ia conseguir dar conta das perguntas, nem da... Mas fica o vídeo para elas poderem usar? O vídeo vai ficar e tem todo o material, o material vai estar todo disponibilizado no ambiente. Né? Então, acho que é legal pensar que o PowerPoint, tudo vai estar disponibilizado no ambiente para que vocês possam usar com os funcionários. Qual o link do ambiente? Estão perguntando. Ricardo. Please, Ricardo. O link do ambiente, vamos lá. Aliás, ó, todo mundo já recebeu, deveria ter recebido o usuário e senha. Está aqui no chat também. Caso vocês não receberam aí, me avisem que pode estar no spam também, mas eu reenvio para vocês, tá? Está aqui no chat o link do ambiente. Não está agora ainda, a Lucila vai me passar, a gente vai colocar agora à tarde. Já vou te colocar. Terminando esse encontro, eu já te passo. Legal, legal. Mas já está aberto lá para todo mundo. Né? E acho que é legal pensar, coloquem a foto no perfil, preencham o perfil, vou repetir isso de novo, porque é legal, assim, hoje a gente está, a maioria com o pessoal com a câmera desligada, mas da gente poder ver, a gente entrar no ambiente depois e ver o rostinho de cada um, para poder ir se conhecendo aos poucos. Acho que a gente, para mim, acho que para a Damares também, isso é extremamente importante. A gente aos poucos ir identificando esses rostos e, enfim... para mim... Acho que a gente poderia, se vocês aceitassem, abrir um pouco as câmeras só para a gente poder se ver com quem a gente falou, enfim. E uma coisa, tem 2 textos aí no ambiente que eu escrevi ultimamente, que está no site do Avisalab, que todo mundo pode usar, inclusive para formação. Um sobre a transmissão das doenças, né, que numa linguagem mais para o professor, e o outro que eu falo do piolho, mas na realidade a história do piolho tem mais a ver com antropologia, né? O que alguns costumes das famílias podem trazer, às vezes, de inquietações para a gente, que é essa coisa da negociação. Então, estão lá no site, está aí também no ambiente, tá? 2 textos, não é? Não, eu estou confundindo com o ambiente de ontem da médica. Os textos estão no site do Avisalab, né? Isso, eu vou passar para o Ricardo daqui a pouquinho. São questões de 20 minutos, já vai estar no ambiente para todos. Legal. Tá bom? Pessoal, acho que é isso. Obrigado. A Janaína está dizendo que não recebeu login e senha, Ricardo. Tá, Janaína, me passa o seu nome completo aqui no chat também, que eu dou uma olhadinha, tá? Tá, e o Ricardo, a gente está pedindo para vocês depois acessarem também a área de gestão participativa. Tem alguns fóruns que para vocês responderem, tá? Então, a Joselma, a Janaína que não receberam o link, o Ricardo vai cuidar disso direitinho. E passem que já tem umas questões no fórum de gestão participativa. Acho que é isso. Tem um e-mail do Ricardo aí no chat, que é suporte@avisalab.org. E obrigada, Damares. Gente, é uma honra a gente ter a Damares no grupo. Obrigada. Eu já falei para vocês que eu fui pajem, né? Então, na próxima eu vou mostrar meu olerite da época, tá bom? Da creche de São Miguel. Bom, é isso. Obrigada, Ana, Fernanda, Ana Paula, Josiana, Kátia, Alessandra, Joselma, Priscila, Juliana, Fernanda, Valéria, Fátima, Gisele. Tá lá, iPhone do Fábio, acho que depois puder mudar também o nome para a gente saber quem estava participando.
Importante, Lucila, desculpa, eu passei aqui no chat o formulário da lista de presença, mas está lá no ambiente também a lista de presença, não esqueçam de toda reunião preencher essa lista, tá? Quem não assinou ainda, vou compartilhar só mais uma vez aqui, mas está lá no ambiente para vocês também colocarem, tá? Tá aqui a lista de presença pela última vez aqui para vocês. Eu sei que a Lica fez isso porque eu assisti, porque ficou gravado e eu assisti o encontro delas, mas acho que para quem não souber renomear, na nossa foto, no cantinho, tem 3 pontinhos que dá para a gente renomear. A pessoa que está usando o iPhone do Fábio, se puder renomear e colocar o nome do registro, enfim, acho que fica legal para a gente poder até saber com quem a gente está falando direitinho. Tá bom? Isso aí. É isso, muito obrigada, gente. E eu preciso desligar para passar os textos para o Ricardo postar no ambiente.